Muito bom dia. Quero cumprimentar os senadores Ciro Miranda, senador Álvaro Dias, na pessoa de quem cumprimento todos os demais presentes, senhores e senhoras. Gostaria de registrar principalmente a presença aqui do meu ex-colega de Ministério Público, querido senador Pedro Taques, e acabo de ver aqui o senador Cristóvão Buarque também, que nós já contamos bastante com ele nesse tema. Já demos muito trabalho para o senador enquanto ministro da Educação, né, senador? Bem, eu agradeço imensamente a oportunidade dada aqui pelos senhores senadores. O tema não é fácil, o tema é árduo, e eu acho que abrir essa oportunidade para pessoas virem falar contra, a favor dessa ou aquela posição e se colocar nessa postura de ouvir a sociedade, de ouvir várias opiniões, eu acho que só isso já é uma atitude que nós temos que reconhecer e agradecer por estarmos num país democrático, nesse aspecto, pelo menos, e fazer uso, né, da melhor forma possível dessa oportunidade. Quem pediu para que eu viesse foi a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Foram eles que conseguiram esse espaço. Então, eu gostaria também de registrar o meu agradecimento e parabenizar essas mães, principalmente, que compõem essa associação e que vem militando arduamente pelo direito dos seus filhos e de todos os nossos filhos e filhas à inclusão educacional. Nós estamos aqui hoje discutindo, não é à toa, e essa discussão não começou hoje. Eu quero falar muito rapidamente sobre o direito à educação. De onde surge esse debate todo sobre inclusão educacional? Surge desde sempre, desde que a educação foi reconhecida como um bem da vida, fundamental para qualquer ser humano. Então, na Grécia Antiga, já se encontra nos primeiros escritos de educação que a educação é um direito de todos. Só que na Grécia Antiga, quem eram todos que tinham direito à educação? Eram homens homens livres e homens que tinham posses. Essas pessoas eram consideradas como titulares do direito à educação. Esse conceito de educação, ele vem evoluindo ao longo de toda a história da humanidade. E essa evolução do conceito de educação, ela passa por essas batalhas de inclusão, por essas batalhas que nós podemos chamar de batalhas até civilizatórias, que trazem cada vez mais e mais pessoas para um ambiente educacional coletivo, um ambiente educacional que atenda a todos, ricos e pobres, negros, brancos, quem quer que seja, sem distinções, porque só isso é que é considerado ao longo da história da humanidade como ambiente educacional. É por isso que nós tivemos, no ano de 1960, uma convenção na ONU, já aprovada naquele tempo, dizendo o seguinte: não há escolas separadas por grupos de pessoas. Porque escola é, por definição, ambiente coletivo. Isto, é claro que em 1960, provavelmente eles não estavam pensando nas pessoas com deficiência, pasmem vocês. Eles estavam pensando nos negros, eles estavam pensando nas mulheres, que ainda nesse tempo tinham que estudar separadamente. Que nesse tempo, nas décadas de 50, 60, não eram consideradas como titulares de direito à educação. Seus pais achavam que tinham o direito de optar se iam colocá-las na escola ou não. Ou se apenas iam ensiná-las em casa. Ou se apenas iam colocá-las em cursinhos próprios para mulheres. Porque tinham medo de colocá-las nas escolas comuns, tinham medo de que elas fossem abusadas, tinham medo de que elas sofressem bullying. E isso doeu muito, esse processo de inclusão, esse processo de integração, até reconhecer que esse ambiente coletivo é um ambiente para todos, que não há, principalmente nessa faixa etária que estamos falando, de 4 a 17 anos, senhores senadores, nós não estamos falando de adultos que estão institucionalizados. Estamos falando de crianças. Essas crianças têm o direito fundamental de conviver com a sua geração em um momento do dia. Não precisa ser o dia inteiro, não precisa ser o tempo todo na escola inclusiva, chamada assim, mas ele tem que ter o seu locus educacional reconhecido junto com as demais crianças da sua geração.
com todo o apoio, com toda a qualidade, como a professora Rosângela descreveu aqui agora há pouco. Ninguém quer nada diferente de muita qualidade, de muita responsabilidade para as crianças com deficiência. Mas a gente tem que reconhecê-las como titulares desse direito fundamental a esse bem da vida que vem sendo reclamado ao longo da história da humanidade por todos os grupos excluídos desse direito legitimador da cidadania. É disso que nós estamos falando. Então, quando a gente chega nas décadas de 80, nas décadas de 90, é que se começa a pensar também nas pessoas com deficiência como titulares desse direito à educação comum. Porque antes disso, nunca haviam pensado nisso. Apenas, e vamos reconhecer, ambientes especializados, famílias que se uniram e criaram as instituições de apoio, é que estavam pensando, engatinhando em relação a algum ambiente educacional para essas pessoas na primeira metade do século XX. Fora uma outra exceção, como algumas escolas para cegos do início do século, basicamente o que tivemos foram ambientes que acolheram essas pessoas, essas crianças, quando ninguém acolhia. Quando, infelizmente, até as próprias famílias não queriam saber desses filhos e, às vezes, até deixavam essas crianças para sempre institucionalizadas. Essas pessoas, gente, sempre foram frutos de uma exclusão cruel, de uma exclusão terrível. E, felizmente, depois dos anos 80, dos anos 90, nós tivemos outro olhar, nós tivemos um sopro, tivemos um momento em que o deputado Romário tira a camisa no meio de campo e fala: eu sou pai de uma criança com síndrome de Down, em que se tornou um orgulho para todo pai ter um filho, ver o seu filho evoluindo. E nós, para esses pais, não tem nenhuma outra notícia que tranquilize tanto do que saber que o seu filho vai ter o direito à educação. E a educação regular, com todos os apoios. A gente não nega a necessidade do apoio. No Brasil, não foi difícil defender juridicamente esse direito fundamental à inclusão. Por quê? Porque em 1988 ficou constando na nossa Constituição que a escolarização é direito de todos e o atendimento educacional especializado é preferencialmente na rede regular de ensino. Quando a gente entendeu que atendimento especializado é, conforme a professora Rosângela explicou, é aquele apoio, aquilo que só a pessoa com deficiência precisa. Mas ele não supre integralmente tudo que a pessoa com deficiência precisa. E nem toda pessoa com deficiência precisa de atendimento especializado. Tem várias deficiências que não precisam de atendimento especializado. Então, a gente fez uma dicotomia nesse direito das pessoas com deficiência, interpretando a Constituição de 88. Espera, eles têm direito à escolarização, como toda criança, e também ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular. Mas esse também pode ser em instituições especializadas. Fizemos essa interpretação que foi quase dizer o rei está nu, porque foi uma grita, né, grande por parte de quem queria continuar oferecendo a escolarização dentro do atendimento educacional especializado. E nisso a gente enfrentou uma batalha, assim, cruel, terrível. Eu, como mãe também de uma criança com deficiência, eu sofri na pele essa resistência grande dos movimentos contra a inclusão. Porque quando eu comecei a estudar esse tema no ano 2000, 2002, eu fui procurar em primeiríssimo lugar as APAES, a Federação das APAES. E falei, vocês podem ser o agente propulsor dessa inclusão. Ouvi palestras do senador Flávio Arnes, então, não lembro se era senador na época, mas deputado Eduardo Barbosa, ainda acho que era deputado estadual em Minas Gerais, palestras a favor da inclusão. E eu fiquei apaixonada por essas falas. Todas eram a favor da inclusão. E o que eles diziam era assim, e enquanto essa escola não está preparada, a gente está aqui para garantir o atendimento a essas crianças. Só que isso faz 15 anos. Até quando eles vão ficar, então, com esse discurso? E eu, inocente, propus um termo de ajuste, um termo de acordo. Aí era muito forte a palavra termo de ajuste, eu pus um protocolo de intenções, dizendo o seguinte, só os pequenos, vamos mandar só os pequenos para as escolas comuns próximas das APAES. E a APAE vai dar apoio.
E a escola comum que recusar, a PAI vai ajudar o pai a denunciar essa escola. E nenhuma criança vai ficar sem esse apoio, porque a instituição vai estar junto dando esse apoio para a criança. Isso falando sempre dos pequenos. Eu sofri uma campanha, gente, 3.000 ações de habeas corpus na justiça. O Tribunal Regional Federal em São Paulo ficou obstruído 1 ano a pauta dele de distribuição por causa de xerox proposto contra mim. Eu enfrentei uma situação de constrangimento público. Agora, sabe o que aconteceu? Nada. Encheram meu gabinete de cartinhas de pais idosos, de pessoas com deficiência adultas de 50 anos, falando, doutora, não fecha a minha escola que eu vou morrer e o meu filho não vai ter para onde ir. Como se a gente estivesse falando de adulto em algum momento nessa vida. Nunca falamos de adulto. Adultos que perderam o bonde, infelizmente. E a gente está aqui lutando pelos nossos filhos pequenos, por todos os filhos e filhas pequenos, para que não percam o bonde da inclusão. Voltar esse preferencialmente, como fez a Câmara. Eu podia aqui ficar falando juridicamente sobre esse tema. Por quê? Porque esse texto da Câmara é inconstitucional, porque ele está contra o texto da Constituição. Ele fere o texto da Convenção da ONU. Fere... Posso concluir? Eu gostaria de ser respeitada. Eu peço ao plenário, e aonde por é gentileza, dizer que o texto é inconstitucional. Eu não preciso de um PowerPoint aqui para explicar isso, porque a gente não tem nem tempo para isso. E é inconstitucional e fere a Convenção da ONU. O texto da Câmara veio para o Senado, teve uma emenda do senador José Pimentel. Excelente. Um texto muito bom que atendia a todos. Ninguém vai ficar sem atendimento especializado. Pela primeira vez está garantido o acesso a verbas do Fundeb. Mas não, querem as verbas em dobro, que são da escola pública. Querem as verbas do Fundeb em dobro, que é a escola pública que tem direito. Aí voltou na Comissão de Constituição e Justiça, outra redação, de novo, dúbia, trazendo preferencialmente e ainda abrindo a válvula totalmente desse financiamento de verba pública do Fundeb. E a Comissão de Constituição e Justiça proferiu um relatório que é inconstitucional. Ela diz que o artigo 213 da Constituição garante a ida de verba pública para as instituições privadas. Garante com base em convênio. E o próprio 213 é limitado pelo artigo 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que prevê que a remessa de verba pública para a instituição privada é sempre numa situação justificada e tem que ser continuamente revista. E ninguém está dizendo que não vai verba. Nunca houve tantas verbas para instituições com plano Viver Sem Limites, em que tem todo um atendimento de referência em cada município, estão tendo oportunidade de serem reconstruídas e fazer um atendimento de excelência, com ainda essa possibilidade de recebimento de 1.3 do Fundeb, que isso não foi retirado, mas não querem 1.3, querem o 2.6. Então, o meu apelo aqui hoje é que o Senado não pode retroceder. Não é a Eugênia mais que está interpretando a Constituição, não é o Ministério Público, é a Convenção da ONU, aonde impera o nada sobre nós, sem nós, que aprovou. Não há cumprimento do direito à educação fora de um sistema inclusivo. Pela primeira vez foi citado o termo inclusão num documento legal, jurídico, e que no Brasil foi o primeiro documento aprovado com peso de emenda constitucional. Então, eu acho que o Senado tem que se ater a esse rigor técnico. O plano está atrasado já há 4 anos e não é possível que, depois de 4 anos, o plano ele é feito para quê? Para ficar embaixo do guarda-chuva maior, que é a Constituição. A Constituição, no artigo 214, é que exige esse plano que a gente está votando aqui hoje. A gente não está votando esse plano por nada. A gente está votando porque a Constituição exige no artigo 214. E esse plano já tinha que ter sido aprovado em 2011. E a gente está aqui discutindo hoje, e o plano ele tem que avançar ou esclarecer o que está na Constituição. E esse plano, com essa redação que veio da Câmara, ele está retrocedendo em relação a esse guarda-chuva aonde o plano tinha que ser compatível constitucionalmente. Meu tempo, acredito que já está esgotado. Agradeço e muito obrigada.